Olá, bom dia a todos. Estamos aqui de novo para um TokenFi, né, na nona edição do TokenFi. Você já tem muito conteúdo aí que a gente trouxe sobre a parte de tokenização. Hoje nós vamos ver um caso bem específico de tokenização, né, que é a tokenização de notas comerciais. Né? Notas comerciais já é um pedaço bem específico do mercado financeiro, que tem ali algumas coisas bem interessantes que dá para fazer. É um instrumento relativamente flexível, que ajuda também a gente a colocar bastante coisa. Né? Então, assim, mas como é que a gente vai tokenificar isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Hoje eu estou aqui para conversar com a gente sobre um caso real que já foi feito, né? O Rodrigo Amato da Lacos e o Vini da MFI. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Vini? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Tudo bom. Eu queria deixar primeiro aí um pedacinho para vocês se apresentarem e contar um pouco dessa história, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que por trás de toda essa tecnologia que a gente sempre discute, tem pessoas, né? Pessoas que foram lá, começaram, que desbravaram e que estão desbravando esse cenário como vocês dois aqui, né? Então, talvez conversando com você, Rodrigo, se apresentem, como é que essa parte de tokenização, como é que você chegou lá? Vamos lá. Bom, aí são 14 anos empreendendo já, então vou tentar resumir aqui para não tomar a live inteira. Bom, eu fundei a empresa em 2010 e a gente começou essencialmente como uma empresa de consultoria, que depois virou software e tal, então o nosso DNA é do mundo de tecnologia. A gente decidiu embarcar aí na aventura de se tornar uma infraestrutura de mercado financeiro em 2018, 2021, né, 3 anos e meio depois, a gente foi autorizado pela CVM a ser uma depositária de valores imobiliários, que é um nome chato aí do que a gente faz, né, do ponto de vista regulatório, mas a gente buscou reinventar esse serviço aí que, né, nos coloca hoje em competição aí com a B3. Então, só nós e B3 temos autorização para prestar esse serviço. Só que aí a potência que esse serviço de base tem, né, é você conseguir criar valores mobiliários, e é isso que a gente tem feito. Aqui a gente hoje é o líder, né, de notas comerciais, principalmente de colocação privada, e do nosso caminho aí a gente cruzou com a Anfai porque particularmente eu entendo que tokenização e DeFi em geral, eu acho que é o futuro do mercado de capitais, e a gente vinha buscando aí ter parceiros com essa competência, porque aí não é algo que a gente tenha como competência core aqui, né, ou desenvolvido internamente. Então, nos juntamos aí para fazer negócios, né? Eu brinco que a gente aqui não faz piloto, porque a gente não é força aérea. Então, a gente não faz piloto, a gente faz negócio. Aí a gente fez negócio, quando saiu o negócio, e aí a gente entrou nesse mundo da tokenização. Do nosso lado aqui, eu fico muito feliz de ver que a gente é a única casa que consegue entregar todo o amparo regulatório mais a conveniência de serviço para fazer, né, o que o pessoal chama aí popularmente de renda fixa digital, mas que são, né, valores mobiliários tokenizados, com amparo ali com o compliance regulatório, para atender os últimos ofícios da CVM, que norteiam hoje o mercado a esse respeito. Então, a nossa plataforma consegue entregar tudo isso sem perder agilidade, sem perder funcionalidades, né, mantendo aqui um alto grau de segurança, principalmente para os investidores, né, sem piloto, sem sandbox, sem desculpinha. Então, essa parceria aí com a Anfai, assim, foi um golaço. Estamos muito felizes com isso. Então, a tokenização apareceu na nossa vida assim, né, procuramos e encontramos, né, diz a frase lá, né? Cuidado com o que você sonha, porque você pode acabar conseguindo. Então, foi excelente aí ter encontrado um parceiro como a Anfai, que nos colocou nesse mundo da tokenização, que era algo que a gente buscava aí, um parceiro com essa competência, mas a história da Lacos, resumidamente, é essa aí, já são 14 anos empreendendo e sobrevivendo no Brasilzão. Tá ótimo. Vini, o Vini, para quem já conhece aqui, já viu, acho que você já participou de 1 ou 2 aqui com a gente. Nunca né, participei, Vini? Gustavo, aqui no canal. Não, acho que não participou de nenhum, sério? Nenhum, cara. Poxa, então desculpa, acho que realmente você fala tanto que eu até já estava acostumado, achei que já tivesse vindo. Se apresenta um pouco aí, então, Vini. Tranquilo. Prazer, pessoal. Sou Vinícius aqui. Eu não tenho tantos anos assim de empreendedorismo, mas assim dá para contar um pouquinho mais da minha história.
comecinho assim de 2021, comecei a fazer P2P, surfei um pouquinho assim a bull run que a gente teve ali na época, principalmente vendendo e trocando tokens que não tinham nas grandes corretoras. E no meio de 2022, assim, a gente viu um ângulo bem legal de eu vir aqui para a Anfy. Foi a primeira pessoa contratada, então vocês imaginam, assim, startup no começo, só tinha eu e os 6 founders aqui, ou seja, já escrevi white paper, já dei suporte a cliente, já fiz de tudo aqui. Hoje em dia eu tô tocando ali mais junto ao áudio, não sei se vocês já conhecem, a área ali de operações, assim. Então, sempre que tem investimento ali nos pools que a Lacos faz parte, assim, a gente cuida para que todo o processo seja feito. Ali tem a questão que a Lacos atua como depositário, depois a gente fala um pouquinho mais sobre. E é isso, basicamente, resumidamente. Tá bom, ótimo. Deixa eu voltar para você, então, Rodrigo. Então, assim, acho que você teve uma trajetória, você comentou bem em relação a Lacos de ser o grande concorrente hoje da B3, né? Que é praticamente, sei lá, antes de vocês, um monopolista nesse sentido, né? Até, pode dizer até que porque assim, 90x% dos produtos financeiros acabam ainda sendo feitos por eles, né? O que motivou você a ir atrás dessa licença e criar essa depositária, para depois a gente falar um pouquinho sobre a parte de tokenização? Então, assim, o que é a Lacos? Por que esse foco de vocês num determinado segmento disso e também na parte de notas, né? Por que notas comerciais é um negócio que faz sentido aí para você? Tá. Bom, assim, em relação ao ramo de atividade em que a B3 atua, né? Meu histórico é de mercado financeiro, eu trabalhei em tesouraria, tanto no Itaú quanto no Santander, e pela função que eu exercia, eu acabava sendo cliente dos serviços que na época a CETIP prestava, né, que hoje é B3. E, assim, como cliente à época, né, isso já faz 14 anos, então eles evoluíram desde então, mas à época ainda me sentia insatisfeito, achava que havia espaço para um melhor nível de serviço, né, e sentia na pele ali, meu papel era mais para o front, né, com mesa de clientes e tal, então sentia na pele os efeitos de gargalos de back-office que a CETIP na época nos proporcionava. E aí, assim, eu tinha essa ideia, mas, né, aí como você deve imaginar, assim, começar esse tipo de negócio não é fácil, tem que encontrar a primeira brecha e tal. E aí a desconstrução do raciocínio foi que dos contratos financeiros que iam para registro, né, então na época para CETIP, das duas pontas, a ponta do banco ia ser muito difícil de tirar de lá, por N motivos, mas em essência pelas conexões que todos os sistemas legados dos bancos já têm com os sistemas legados da B3, CETIP na época. E aí comecei a trabalhar pela ponta das empresas. Então, por isso que a gente começou com um negócio de consultoria, montava política de hedge, montava diagnóstico de dívida para reestruturação, perfil de aplicação, caixa, etc. E dessas políticas foi nascendo a necessidade de controle das operações, e isso virou um sistema, e aí com esse sistema a gente ganhou relevância, né? E aí pudemos, então, chegar na CVM e mostrar que a gente tinha capacidade técnica e operacional de lidar com os mesmos contratos que já estavam lá registrados na CETIP. Então, foi assim que a gente construiu o case, só que, contando assim, parece mais fácil do que foi, porque demorou 8 anos. Eu costumo falar que todo mundo, o sucesso imediato é trabalho de 8 anos, né? Então... Exatamente. E aí, cara, assim, inicialmente a gente buscou fazer uma depositária para inicialmente operar CRA, né, o Certificado de Resíduo do Agronegócio, que é um mercado que a gente ainda tem como provedor de software relevância, né, cerca de 50% do estoque do mercado usa os nossos softwares para controle. Mas o fato é que, por ser já um produto existente pelos principais bancos, né, distribuidores desse produto nas suas bases de clientes e investidores, terem já o hábito do uso da B3, era bastante difícil da gente conseguir quebrar a habitualidade, né, e aí, com isso, enfim, entrar no mercado como uma depositária.
E aí, assim, como isso não é um mérito da Lacos, a nota comercial, ela foi criou a nota comercial, enfim, no Brasil, em agosto de 2021, 2 meses depois da nossa autorização, né? E aí a gente enxergou aquilo como uma oportunidade, porque a gente viu que pela esteira de ofertas privadas, né, não seguindo necessariamente pela de oferta pública, seria um bom caminho, e que a nota comercial ela era um instrumento fantástico, como né, é um instrumento fantástico de assim, prover capital de giro para as companhias e fomentar o acesso ao mercado de capitais. E isso a gente, nos últimos 18, 20 meses, conseguiu construir. Então, a nota comercial, ela é o instrumento que faltava, porque antes, assim, você tinha empresa menor, se financia muito de curto prazo, né, curtíssimo prazo, ali, hot money e tal, e aí é desconto de duplicata, desconto de recebível de cartão e tal. Mas o instrumento do mercado de capitais, o primeiro instrumento era uma debênture, e aí a debênture só podia ser por SA, para fazer uma oferta pública, os custos envolvidos e o prazo, né, necessariamente levariam a empresa a ser uma empresa maior e tal, para fazer uma captação maior. E aí tinha um gap muito grande entre o cara descontar a duplicata e emitir uma debênture, né? E a nota comercial fechou esse gap, na minha visão, e a gente enxergou essa oportunidade quando a lei que criou a nota comercial saiu. E aí fomos os primeiros a abraçar o instrumento, a fomentá-lo e começar a operar já no comecinho de 2022, né? E assim conseguimos desenvolver o mercado. Hoje, 70% das emissões hoje saem pelo padrão da Lacos. Então, isso me deixa aí muito satisfeito com os resultados que a gente já atingiu até então. Legal, e é um novo instrumento, então, eu não tinha essa percepção de que era tão recente, assim, essa lei da nota comercial. Porque eu vejo essa nota comercial, assim, no meu modo de ver, você me corrija se eu estiver errado aqui, né? É um instrumento bastante flexível, né? Só que ele tem bastante flexibilidade ali para você moldar de acordo com os instrumentos que você quer, o que acaba não sendo bom para o mercado de capitais no sentido do mercado secundário, né? Porque acaba sendo captações mais individualizadas, o mercado secundário acaba tendo que ter alguma padronização que dificulta. É o grande problema que a gente tem com debêntures hoje também. Não estou aqui também colocando em relação a isso. Debêntures também, por ser um instrumento flexível, né, já acaba deixando cada debênture para você negociar debênture no secundário, você tem que pegar e entender bem cada debênture, dificulta muito. Mas assim, ok, essa nota promissória aqui, mas faltava, ou precisava talvez desse respaldo jurídico para ser construído, né? Então, assim, aqui veio a lei e tal. Como é que foi essa entre veio a lei e a gente começou a andar, etc? Porque sempre que tem a lei, na prática a gente acaba tendo algumas dificuldades aqui, seja de implementação, seja até discussões jurídicas, até, teve um problema aqui, como é que atua, etc. Como é que você viu esses 2 últimos anos aí, em termos dessas notas comerciais? Então, aí tem histórias curiosas aí, né? A lei que criou a nota comercial é a 1495, ela é de agosto de 2021, como eu disse. E, de fato, assim, o instrumento ele já existia pela nomenclatura, mas existia uma confusão muito grande, né, com a nota promissória comercial, né, é uma infelicidade da semelhança entre todas essas nomenclaturas, que acabava jogando a nota comercial no mesmo balaio, e aí o pessoal ia para o caminho de aplicação da lei da usura. A nota promissória ela é cartular, né, você tem que imprimir papel, endossar no verso, não pode amortizar o prazo máximo de 1 ano. Aí, assim, não à toa a nota promissória não se desenvolveu como instrumento no Brasil. E a nota comercial, está bem claro na lei ali que ela é livremente pactuada entre as partes em qualquer das condições. Então, juros, prazo, amortização, o que quiser. E aí disso tem o ônus e o bônus, como você falou, né? O bônus você consegue agora usar um instrumento para adequar os interesses, encontrar os interesses dos investidores e dos emissores para as transações acontecerem, mas poderia levar a uma despadronização do mercado e aí isso depois se traduzir em falta de liquidez secundária. O que a gente tem conseguido fazer aqui assim, principalmente nas operações de oferta privada, né, para que elas
possam ser operadas no secundário, as transações deveriam continuar sendo privadas, ou então que ela vá ser negociada no mercado de balcão organizado. Como a nossa esteira aqui, ela entrega muita eficiência no prazo de emissão, né, no tempo para que a operação seja emitida, te dando uma ordem de grandeza, né, uma empresa que vai acessar mercado de capitais pela primeira vez para fazer uma oferta pública, demora 9 meses para fazer. Na Lacos faz em 72 horas. Só que, como é que a gente consegue entregar isso tão rápido? Porque eu tenho um monte de coisa padronizada, né? Então eu pego um monte de coisa na prateleira e boto a operação, boto dinheiro no bolso do cliente. Então, o padrão que a gente tem estabelecido para entregar nessa velocidade, o que tem sido um diferencial para o mercado da Lacos, está levando a uma padronização, né? Então, não foi pensado por isso, mas como consequência da agilidade que o mercado está pedindo, estamos tendo padronização nos instrumentos, né? E aí, particularmente, eu acho que a nota comercial, ela tem, né, aí por característica, uma diferença muito grande em relação à CCB, que tende a aí sim torná-la como o instrumento de mercado de capitais com os benefícios de acessar mercado de capitais. Porque a nota comercial ela é negociável, né, ela é tradable, diferente da CCB. A CCB é o banco ou o fundo lá deu o dinheiro, eu sento em cima, espera o cara pagar. Porque não existe, né, o secundário. Aí assim, não só pela despadronização, mas pela dificuldade de você transacionar uma CCB, não tem ambiente e tal, e a CCB naturalmente não é depositada, né, que é o que facilita a transação, sem endosso, sem aquele, né, é só ver, né, assim, independente da liquidez, mas o mercado de debênture, negocia debênture de um para o outro, não precisa toda hora lá ligar e pedir o ok do CFO da companhia, né, na CCB você precisa do endosso, aí é ruim. E a nota comercial ela tem essa característica da debênture para si, eu acho que isso vai ajudar muito. E aí o fato de ser um valor imobiliário, você consegue usar de laço de compromissada, assim, né, eu imagino que vai acontecer, já está acontecendo, né, a gente já tem visto operações desse tipo no nosso ambiente, então assim, acho que seria o santo graal dos fundos de crédito aí, que é o cara... Não, eu queria entrar depois, eu vou entrar um pouquinho até nessa parte de valor imobiliário, então, ok, nota comercial já estipulado como sendo um valor imobiliário, né, e a gente, eu sempre tenho uma preocupação, a estruturação e depois vem a parte de distribuição também, né, porque a parte de distribuição de valor imobiliário tem um monte de lei lá, um monte de regra também, que acaba dificultando muito isso, e aí a gente bate também um pouco na parte de tokenização, né, então assim, a gente vai chegar... Eu já vou até endereçar um pouquinho isso contigo, Vini, mas deixa eu dar uma olhada só no chat aqui, acho que todo mundo tem um monte de bom dia aqui que a galera colocou aqui, então, seja super bem-vindo, Valmira, sei lá, Coletor, Lontra, Sônia, todo mundo aí que tá vindo. A ideia aqui é que seja live, então assim, cara, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai colocando aqui no chat, tá? Então assim, a ideia de live pra gente é que tenha a interação, né? Então assim, não é para ser um papo só entre nós três aqui, o papo é com todo mundo que tá aí, então assim... Tendo dúvidas ou coisa, vão colocando aqui no chat que eu vou puxando aqui para a gente dar uma olhada, tá? E, pessoal, uma dúvida minha aqui, Gustavo, desculpa interromper. A gente vê, Rodrigo, bastante que os fundos aqui dentro da Anfai ainda não entenderam 100% o que é uma nota comercial, sabe? A partir do momento que, igual você disse aí, que vocês estão padronizando várias partes dela, assim, para conseguir fazer uma esteira, né, ser um processo mais rápido. A partir disso, como que fica a diferença de uma nota comercial e uma debênture, assim? Porque eu entendo que a debênture é um instrumento um pouco mais engessado, um pouco menos flexível, né? Assim, a liberalidade dos investidores negociarem com os investidores, isso está presente tanto na debênture quanto na nota comercial. Do ponto de vista legal, a diferença que existe ainda hoje é que a nota comercial, para ser emitida, ela não demanda atos societários necessariamente, a menos que o estatuto ou o contrato social da companhia preveja, né? E a nota comercial ela pode ser emitida por empresas limitadas ou cooperativas de crédito, e a debênture só é emitida por SA. Em contrapartida, a debênture ela pode ser conversível em ações e a nota comercial não, mas é conversível em cotas, né, por empresas limitadas.
Então, do ponto de vista legal, é essa a diferença, porque em termos de características financeiras, a liberdade que existe na debênture é a mesma da nota comercial, ou vice-versa, né? Você poderia colocar nota comercial, também te possibilita fazer nota comercial em dólares, por exemplo, Rodrigo? É possível? Bom ponto. Não, porque ela não está no rol lá dos instrumentos permitidos pelo CMN para indexar o câmbio, né? Mas aí essa é uma mas bem pontuada. Essa é uma debênture, é uma diferença para debênture. Porque a debênture em tese você poderia e tal. E eu acho que também tem talvez constituição de garantias também no ponto de vista da debênture acaba sendo uma coisa muito mais robusta. A forma como eu vejo até em termos de utilização e para onde o mercado deve seguir é que debênture vai ser instrumento de mais longo prazo, né? A ideia de que você tenha a coisa mais estruturada, mais longo prazo, quando nota comercial vai ser uma coisa mais curto prazo. É mais ou menos essa distinção no ponto de vista prático que você vê também? Eu também vejo assim, e acredito que é o que vai acontecer, porque você pegar lá fora, né? Debênture lá fora é corporate bond. Bonds, naturalmente, tem prazos maiores. A nota comercial, commercial paper. Commercial paper é o que as companhias usam para financiar a capital de giro. Então, assim, a lógica lá de fora, que sempre existiu, que a gente tinha dificuldade de aplicar aqui, agora temos os instrumentos, né? Exato, isso nasceu só em 2021, né? Acho que o Rodrigo caiu. Oi, voltei. Então, eu acho assim, então essa é bem legal você ver, até essa comparativa que você fez com o mercado americano é interessante, né? Porque assim, é bem isso, debênture, bond, né? A parte de nota comercial, commercial paper aqui fora. Então, assim, isso é bem interessante da gente ver e ver o mercado de capitais do Brasil indo para esse lado. Começando a entrar um pouquinho agora em tokenização. Ok, você teve lá a parte de coisa. Quando a gente vai para a tokenização, eu sempre falo que eu vejo dois grandes ganhos aqui. Operacional, né? Operacional acaba ficando um pouco mais fácil por conta de todas as vantagens de blockchain. Outro, distribuição, né? Você consegue dividir melhor, etc. Tal. E aí, pegando, Rodrigo, esse ponto da distribuição, nota comercial, valor mobiliário, como é que a distribuição que você faz? Ela segue todas as regras idênticas às da debênture, certo? Então, se você for atingir mais do que número determinado de pessoas, você tem que fazer uma oferta pública com todas as regras, etc. É exatamente o mesmo, certo? É exatamente o mesmo. Aqui, a diferença na nossa esteira para que a gente consiga fazer num prazo tão curto, e isso naturalmente, né, é viabilizado pela Anfai também, na distribuição, mas no matching, é a gente estar usando a distribuição, a oferta privada, né, e não um rito de oferta pública. O rito de oferta pública, uma nota comercial é passível de oferta pública, assim como uma debênture, e aí é um valor mobiliário que vai ser registrado lá na CVM pela 160 e vai cumprir todas as regras ali. Já teve oferta pública de nota comercial? Já. As ofertas públicas de nota comercial, elas têm a característica de substituir aquilo que originalmente se pensaria em fazer como debênture, principalmente operações ponte, né? Então, assim, o cara está tomando uma debênture de infra, tem que aprovar o projeto no ministério e tal. Se tem essa demora, às vezes o banco, né, que está distribuindo, vai dar o firme, aí faz um empréstimo ponte e tal, em vez de fazer a debênture, que o cara não precisar passar em fazer assembleia, fazer reunião de conselho, não sei o quê, às vezes está na caneta do CFO, o cara emite a nota comercial, o banco toma, e aí são operações de volume muito maior, né? Então o ticket médio das ofertas públicas de nota comercial é da ordem de 250 a 300 milhões, que é muito diferente, por exemplo, do ticket médio do nosso ambiente. O ticket médio do nosso ambiente é 10 milhões e a mediana é 2, né? Então, assim, Deixa eu aproveitar aqui e colocar nesse ponto, que o Valmir coloca aqui, ó, que ele, né, nós, eu imagino que seja a empresa dele, aqui na Securitizária, que é a empresa dele, estamos muito empenhados na democratização da nota comercial, mas como fazer isso se os valores mínimos estão hoje acima dos R$1 milhão, acima do R$1 milhão? Tem um valor mínimo mesmo para você emitir uma nota comercial? Não tem. Nossa, não existe uma restrição do ponto de vista legal, né? O ponto aqui são os custos envolvidos para que a operação possa sair. E aí, assim, te diria que é algo que a gente aqui na Lacus poderia estudar, como ajudar aí o Valmir a viabilizar, porque a gente tem operação no nosso ambiente de R$50 mil de notional, de volume. Então,
né? Entendi. Tem operação viável. É a questão de custo no final, porque assim, para ficar viável, teria que ter um valor. Mas se você fez uma de 50 mil reais, ela foi viável, certo? Isso, exatamente, exatamente. Tem que entender aqui quais são as condições de prazo, né? Então, o negócio da Lacos é fazer esse tipo de operação parar de pé, né? Entendi, ótimo. Então aí, Valmir, já conecta depois lá com o Rodrigo e já tem um business aqui saindo nesse negócio. E aí, ok, você tem lá, então vamos voltar. 2 pontos, né? Tem lá a parte da estruturação da nota comercial, etc. Tokenização, né? Assim, para que tokenizar? Qual que foi a ideia de fazer essa operação que vocês fizeram aí junto com a MFI? Quer falar, Vini? Quer comentar um pouquinho, Vini, do teu lado? Depois Eu posso dar minha opinião aqui tendenciosa no sentido do lado operacional da coisa, sabe? Eu não estava no mercado há anos atrás, igual vocês, mas eu imagino que antigamente a gente tinha que ter um papel de vários analistas para fazer uma operação dessa rodar, sabe? Aqui eu vejo que até pelo nome, assim, Smart Contract, que todas as conciliações, todos os acompanhamentos que tem numa operação dessa são feitos automaticamente, sabe? Eu vejo muito dessa forma, assim, um dos grandes ganhos aqui. Tá bom, ótimo. Só e aí, recapitulando aqui, desculpa, Gustavo, recapitulando aí para o público que não sei se todos tiveram a oportunidade aí de conhecer as operações que a gente fez, a gente felizmente já fez mais de uma. Acho que aqui o maior exemplo do uso dessas tecnologias que a Amplify domina foi uma operação que a gente fez de certificado de recebível que tinha como lastro a nota comercial, né? E aí o controle do lastro e da revolvência do lastro usou-se a tecnologia de smart contracts, que deu mais segurança ao investidor em relação às garantias, né? E a tokenização do certificado de recebível, né? Do CR, que foi aquilo que o investidor de fato comprou. Então, o investidor conhecia, né, a companhia, queria fazer a transação, ela nasceu num ambiente privado, porque era uma relação direta entre investidor e emissor, mas o investidor, por conveniência, gostaria de ter tudo na plataforma da Amplify, porque ele via a conveniência de não só ter o token na sua custódia, como também enxergar ali o controle das garantias que usa a tecnologia dos smart contracts que a Amplify tem. Então, assim, conseguimos entregar conveniência para o investidor, né? Ao mesmo tempo que a gente conseguiu viabilizar rapidamente um custo interessante para o emissor. Então, o uso da tecnologia, nesse primeiro momento, ele teve esse valor. A gente imagina que, à medida que o mercado vá amadurecendo, a gente consiga, a partir da tokenização, ampliar o rol de investidores aptos, né, interessados em comprar valores imobiliários tokenizados, e aí isso deve tirar barreiras da distribuição. Então, né, uma plataforma como a Amplify e outras tokenizadoras, até às vezes exchange de cripto e tudo mais, tem bases boas de investidores, principalmente pessoas físicas, mas também institucionais, que, né, assim, hoje, na oferta de um valor imobiliário, o cara está dependente ali de meia dúzia de instituições que, né, podem escolher apresentar ou não o deal para ele, né? Então a gente assim, eu acho que consegue através da tokenização, a gente num futuro breve a gente vai conseguir democratizar o acesso aos valores imobiliários nas duas pontas. Eu acho que esse ponto é importante, porque assim, eu volto a falar, eu sempre divido, né? Ganho operacional, né? Que é um pouco do que você comentou que teve hoje, transparência, né? E toda essa parte, esse investidor, quero deixar tudo na plataforma da MFI, porque eu consigo ver tudo lá transparente, junto com tudo que está lá, e etc. Então, assim, acho que a parte é importante. A parte da distribuição e dessa pulverização, né? Um pouco aí. Aí é uma parte que o regulador precisa andar um pouco mais ainda, né, Rodrigo? Então, assim, a gente viu a CVM há poucos meses atrás, aí, soltando algumas soluções que deu uma chacoalhada no mercado em relação a esses testes que estavam fazendo, né? Então, assim, acho que aqui, claramente, quando a gente fala de distribuição de valor imobiliário,
Isso aqui acho que tem um espaço ainda regulatório para a gente andar, o que é muito legal, porque eu acho que a gente consegue daí operacionalizar várias coisas com ganhos operacionais, né, que é um pouco do que a MFi está fazendo hoje, que já é um negócio grande por si, para as empresas, né, mas ainda não é para o consumidor final, etc., que pode comprar isso daqui aberto para todo mundo ir lá comprar, né? Eu acho que é só ajustar esse outro pedaço da regulamentação que a gente dá esse pulinho aqui rapidamente, né? Então, assim, acho que essa parte... A gente tem pipeline aqui para fazer ofertas públicas já, né? Que sejam tokenizadas. E eu acho que aí tem um pouco também do amadurecimento e, à medida que a gente evolua aqui, a segurança até do mercado, aí das exchanges, né, das plataformas como o DeFi, porque dá para fazer, mesmo do jeito que a norma está construída, e a partir das orientações da CVM, dá para fazer, né? É óbvio que poderia simplificar, dava para ser melhor e tal, mas a gente aqui tem a cabeça de, cara, vamos fazer negócio, né? Vamos fazer piloto, vamos fazer negócio, e aí a gente levanta quais foram os gargalos, por que a gente não faz 100 desses, só vai dar para fazer um e tal, e aí a gente discute com o regulador. Cripto ainda tem essa zona cinzenta, né? Porque se é valor imobiliário está sob a batuta da CVM, mas cripto está regulado pelo Banco Central, então, aliás, nem está regulado pelo Banco Central, né? O CMN deu poderes ao Banco Central para regular e a gente ainda está aguardando a regulamentação. Então, tem uma zona cinzenta aqui, mas eu acho que, assim, é o tempo do amadurecimento, eu acho que é o momento que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas globalmente também, e vejo até o Brasil na vanguarda, né? Assim, valores mobiliários mesmo tokenizados, na hora que a gente tiver Drex em produção aí, o DVP instantâneo, tanto é que tem muita coisa hoje já em sandbox que está sendo feita para teste de liquidação de título público, que é um valor mobiliário, liquidado via Drex, né? E acho que isso assim, é um case fantástico, não vejo a hora disso ir para a produção. Aqui do nosso lado a gente está animado e preparado, né? Mas acho que é mais uma questão de amadurecimento. Eu até me recordo, em 2007, quando eu comecei a trabalhar no Santander, vindo do Itaú, uma das responsabilidades que caiu no meu colo na época era, você vai ter que botar LCA para funcionar no banco. Aí eu falei, porra, mas a lei é de 2004, como é que o banco não faz LCA até hoje, né? É isso, porque o jurídico ainda não se sente confortável, o back-office não sabia como fazer e tal. Então, né, as oportunidades estão aí alguém tem que tirar, né, tirar o pó das coisas, começar a andar e tal. Então, acho que, né, assim, estamos em tempo. Acho que a gente está vivendo um momento muito, muito interessante, assim, que talvez no horizonte de 5, 10 anos a gente olhe para trás e aí que a gente se dê conta, né, de tudo que está acontecendo agora. Sim, eu não tenho dúvida disso. E acho que essa iniciativa do Drex, que nem você comentou, né, na moeda digital do Banco Central do Brasil, é espetacular, porque ela traz infraestrutura para essa tokenização, né? Então, assim, o Drex é uma infraestrutura para isso no final e tokeniza já a primeira coisa que a gente vai precisar nesse ambiente, que é a moeda. Né? Então, assim, até a MFi que tem lá, ela tem lá uma stablecoin dela ali dentro para fazer as liquidações, etc. Por isso precisa da moeda tokenizada em qualquer discussão que a gente está comentando aqui, né? Então, assim, vamos tokenizar a nota comercial, debêntures, vamos, mas, cara, eu preciso ter alguma moeda para transacionar ali dentro, né? Então, assim, essas coisas aí do Drex, das CBDCs, e que eu acho muito interessante, porque quem olha, você fala sobre o futuro, é muito interessante a gente olhar, porque eu tenho também um histórico gigante de mercado financeiro tradicional e muito de cripto. Quando eu olho o DeFi hoje, Rodrigo, eu olho e falo assim, caraca, cara, é tempo só, né, para a gente chegar, porque a gente tem soluções em DeFi aqui na infraestrutura de blockchain espetaculares. Se a infraestrutura do mercado financeiro tradicional for blockchain, né, que nem a do Drex vai ser, caraca, tem muita coisa que dá para você simplesmente puxar e com ganhos operacionais gigantes, com transparência gigante, com um monte de coisa aí que a gente com mais acesso e mais controle até no final também, né, para a gente conseguir ver. Então, assim, acho que tem coisas interessantes e é os próximos 5, 10 anos que isso vai acontecer, né? Então, assim, vocês aqui e a MFi já
testando isso e fazendo isso agora, cara, já estão fazendo um negócio que, cara, certamente daqui a pouco você vai simplesmente tirar daqui e jogar para a rede do Drex, para a rede não sei o que lá, né? Porque assim, as funcionalidades são tudo compatível. O smart contract dá para copiar, né? É só puxar. Uhum. Não. Mas é um momento que a gente, assim, por atuar como uma infraestrutura, e aí a gente conversa com não só sócios investidores da Lacus, mas aquilo que a gente acaba tendo contato ao redor do mundo até, é um momento de transição do mercado financeiro globalmente que a gente viveu há uns 30, 40 anos atrás, né? Porque foi acontecendo ao longo da década de 80 a transição do cartolado para o escritural, né? E a gente não percebeu que era isso. Em alguma hora alguém falou assim, olha, eu preciso instalar um mainframe aqui para ficar com o registro do título. E aí tinha alguém lá no back-office que falou, pô, mas e o meu livro? Como é que eu vou anotar no mainframe? Não dá, né? Onde é que eu escrevo, né? Dá para escrever nesse tal de mainframe aí? Então acho que é natural, né, que a gente tenha as forças existentes, não no sentido pejorativo, mas até em prol da segurança para o mercado fazer essa transição, né? Porque dói, porque todo mundo vai ter que lidar, enquanto isso, com o legado, né? O cara não jogou o livro dele fora porque instalaram um mainframe da IBM, né? Então, essa transição que aconteceu aí na década de 80, que a gente viu, né? Final da década de 70, década de 80, eu acho que é isso, assim, é uma transição que a gente está vivendo agora, parecida, que lá na frente é que a gente vai se dar conta, mas, assim, assim como na época, né, você fazia transações de títulos e não tinha que mandar títulos ao portador via trem pagador, né? O escritural tirou a barreira logística das transações. A DeFi, eu acho que tem um potencial transformador igual, né, ou maior até, talvez, mas com as dificuldades de hoje, né? Acho que tem um ponto que você comenta que é uma coisa que é uma confusão que eu vejo muito aí, e que estava no Meetup anteontem falando sobre isso. Digitalização e tokenização não são a mesma coisa. Então, assim, o que você descreveu aí da década de 80 foi exatamente essa digitalização, né? A gente saiu ali do papelzinho escrito para um campo digital, né? Para um mainframe, e que já está tudo digital hoje, né? Dinheiro, papel, você não vai ficar trocando debênture em papel, nada, está tudo digitalizado. A tokenização é um passo a mais, que é transformar isso num ambiente de blockchain que traz todas as eficiências que a gente falou aí em relação aos sistemas legados que a gente tem hoje, né? Então, assim, e que é aí que a gente está indo, né? Que essa discussão que a gente tem de tokenização é isso. Já está tudo digital. Qual a melhor forma de negociar, registrar, custodiar esses ativos de forma digital? Cara, blockchains, DLTs, etc. Cara, então, vamos tokenizar tudo, né? Que é um pouco do que a gente comenta aqui, que a MFI aí está nessa toada também, nessa parte de recebíveis, fundos, etc. É interessante pensar, Gustavo, que já tem empresas que já nasceram nesse novo meio, sabe? Já 100% ali, buscando a tokenização. Cito aqui de exemplo a Amfi, assim, tipo, querendo ou não, a gente já nasceu montando tecnologia para esse futuro, sabe? Sim, exato. Vocês já estão se posicionando com aquela coisa. A hora que a gente tiver o Drex, é aquilo que eu falei. Você vai pegar o plug and play, né? Você vai pegar o teu negocinho ali, que é a EVM Compatible, na rede da Avalanche que vocês estão, e fazer wuft no Drex, né? Então, assim, com todas as licenças, com todas as regras necessárias aí, como vocês sempre fazem. Rodrigo, você comentou de 2 casos aí que vocês já tokenizaram aí junto com a MFI. Fala um pouquinho mais deles para a gente. Sim, então esse primeiro, como eu comentei, né, foi um certificado de recebível. O certificado de recebível também é um instrumento novo. Aí, essa lei é do ano passado, que é de 4 de agosto, que é do marco da securitização, que a lei é 14.420. O certificado de recebível, né, o que é popularmente conhecido são os CRIs e CRAs, por conta principalmente do benefício fiscal. Muitas grandes empresas, né, costumam estar por trás, costumam ser o risco, o underlying risk, né, dessas emissões, mas
CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio, CRIA é um certificado de recebíveis imobiliários. A gente não tinha o certificado de recebíveis como instrumento agnóstico de segmento regulado, que foi isso que o marco da securitização trouxe. E aí a gente fez a primeira emissão de um certificado de recebível, que, no caso aqui, securitizou recebíveis de uma empresa de internet das coisas, né? Então, por isso foi muito legal construir esse case todo, porque a gente viu tecnologia em todos os lugares aqui. Era tecnologia na origem do recebível, tecnologia na distribuição, no controle do recebível, a tecnologia do nosso lado também, né, para rodar e fazer o processo de forma tão ágil. Então, isso foi muito legal de ver. E o outro caso que a gente teve, né, tem saído mais, mas acho que esse também foi proeminente, porque também saiu na mídia, que foi a tokenização de uma nota comercial que foi emitida pelo pessoal da Stock Cash, que é só uma fintech nova de prover liquidez para stock options de executivos, né, de fintechs que já estejam em estágio mais avançado, em outra maturidade, né. Isso nos Estados Unidos é muito comum, e aí esse é o business que eles estão trazendo aqui para o Brasil, né. E aí também, né, os investidores que a Stock Cash vinha conversando gostariam de ter os tokens, né, prefeririam ter os tokens porque viam o valor disso junto da sua carteira de outros ativos digitais ou outros ativos tokenizados, né. Não enxergavam a transação com a Stock Cash à época como uma renda fixa tradicional, que aí o cara ia ver no app do banco, né. Então, também, né, fez a diferença na distribuição, no acesso ao mercado e pela conveniência entregue aí aos investidores. O pessoal da Stock Cash, que foi quem viabilizou a operação, encontrou na parceria lá com o Zianfai a oferta adequada aí para que a operação saísse tempestivamente, né, porque ele também não só entregando o pacotinho que o investidor queria, mas fazendo a operação acontecer no prazo que era necessário para quem estava emitindo, né, para os recursos de quem estava esperando obtê-los. Então, esses foram os dois cases mais proeminentes aí, que a gente fez a divulgação, saiu na mídia. Temos outras operações de natureza similar, mas acho que o que a gente tem de pipeline no forno aí que me deixa mais animado por trazer uma novidade além dessas que a gente já fez, é a possibilidade de a gente fazer oferta pública agora, né? Porque aí isso vai tirar muitas barreiras de comunicação. E aí vai dar para a gente aqui a real dimensão do que é oferecer token com todo o amparo regulatório, né, de ele ser a representação de valor mobiliário, numa base difundida aí de investidores que podem eventualmente até ter acesso ao mercado tradicional, né, bolsa, ou tipo de ativo tradicional. Mas quando a gente entra em distribuição pública, aí já entra em necessidade de ter uns volumes maiores, né, por conta de que você tem vários custos hoje que seguem a trilha ali de mercado financeiro tradicional para emissão pública, certo? Inicialmente sim, porque numa emissão pública mais agentes estarão envolvidos, né, pela natureza dela, diferente da oferta privada. Então, os volumes tendem a ser um pouco maiores. Como no final, para nós aqui, é um desenvolvimento de mercado, porque assim como, né, só fazer um comparativo aqui para colocar cor, né, no meu exemplo. A primeira nota comercial que a gente fez, o volume dela era de 100 mil reais e custou para a Alacos 60 mil reais para fazê-la. Assim, a gente abriu o mercado, a gente desenvolveu o mercado. Falei, cara, eu quero ver o instrumento parar de pé, né? Eu não quero perder 60 mil reais por operação. Eu quero fazer o instrumento parar de pé, eu quero que o mercado enxergue, né, os benefícios de usar a nota comercial.
E, analogamente, as primeiras operações de oferta pública de token, elas vão ter um custo maior, mas que, pelo lado da Lacos, a gente tem o interesse, a disponibilidade para investir no fomento desse mercado, com o intuito de que, à medida que o mercado vá amadurecendo, esse custo vá se reduzindo por a gente ir criando padrões e hábito, e desenvolvendo fornecedores e tal, né? Para que a gente viabilize ofertas públicas num rito mais rápido, mais agilizado e em volumes cada vez menores, justamente por baixar o custo all-in, né? Então, inicialmente, sim, imagino que nós vamos fazer operações ali a partir de 20 milhões, talvez, né? Mas com o passar do tempo aí, talvez no horizonte de 6 meses a 1 ano, a gente consiga aí viabilizar ofertas públicas a partir, talvez, de 1 milhão. Então. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa aí, talvez valha para você ou para o Vini, não sei quem que coisa. Esse segundo exemplo que você colocou, que é o da Stock Cash, o que foi tokenizado? Que instrumento a gente teve na tokenização? A gente tokenizou a própria nota, né? Então o token, ele é uma representação, cada token é uma representação de cada quantidade de nota comercial emitida no ambiente de depósito da Lacos. Então, para fins regulatórios, a operação que está depositada aqui é uma nota comercial convencional, que o nosso ambiente reporta diariamente para a CVM e tudo mais. Então, a nota comercial criada no ambiente da Lacos, à exceção da conveniência que a gente entrega, o registro escritural que está aqui é o convencional. Mas o espelhamento disso na plataforma da Anfy, né? E o vínculo do token com o registro escritural que tem aqui é que dá o amparo regulatório, que aí traz, né, o compliance com todos os ofícios recentes da CVM, orientações nesse sentido, para que o que o mercado está chamando hoje de renda fixa digital possa ser percebido, né, ou possa ser espelhado nos tokens que o investidor comprou na plataforma da Anfy. Entendi. Isso é uma coisa hoje que já está bem resolvida do ponto de vista jurídico, né? Esse link do token com esse ativo, que no caso é a nota, né? Assim, já não tem já não há aquela dúvida de que, cara, eu tenho token aqui, mas eu posso negociar a nota e de repente não tenho lastro, ou tenho uma coisa desvincula da outra. Não. Aí esse é o papel, essa é a importância da depositária, porque no caso aqui, a depositária ela consegue dar a figura do bloqueio, né? Que o nome chato disso é gravame, né? Mas é a figura do bloqueio. Então, sim, do nosso ambiente aqui, eu reconheço que eventuais transações acontecem na tokenizadora, no ambiente da Anfy. Nem vai vir aqui e falar assim, ó, vende a nota aí, e aí eu quebro o vínculo do token. Não, as plataformas elas têm esta conexão inquebrável de a quantidade que está aqui está linkada nesse token. Então, para essa quantidade andar, o token tem que andar. Quem me instrui a movimentação é o token, porque é ele que é a representação da titularidade do título que está aqui, né, do registro escritural. Né? Ele é o que está lá na Web 3.0 linkado com o que está aqui na 2.0. E um link fechado e travado aqui, que você não descola no outro. Rodrigo, essa é a segurança isso permite... que... Travou? Não, perdão, pode ir lá. Isso permite, então, um mercado secundário, imagino. Faz sentido essa interpretação? Sim, faz. Em tese, a nota promissória já permitiria o mercado secundário. O que você tem agora é que esse mercado secundário é feito via token. E é refletido lá na nota, qualquer movimentação do token é refletida, né? Porque eles andam juntos. Isso. Só a título de esclarecimento, como estamos numa live, né? O mercado secundário, ele pode existir, ele está habilitado, e isso é previsto na norma tanto para ofertas privadas quanto ofertas públicas. O que acontece é que as transações de mercado secundário dos tokens, elas devem ser transações privadas. Então, um investidor conversou com o outro e falou, vou te vender o meu token, né? Você não tem um agente de intermediação aqui fazendo essa oferta a mercado, como no mundo convencional aí que a gente está acostumado, assim,
Tá lá uma instituição financeira que viu a carteira do cliente private, sugeriu a venda e encontrou um cliente que queria comprar. Isso aí você tem uma instituição financeira intermediando, isso é mercado de balcão organizado. Aqui, como a gente está falando de ofertas privadas, a gente está falando de transações privadas entre investidores, que podem acontecer, e isso tem amparo na norma. Se essas transações acontecerem, elas serão comunicadas, né, elas vão acontecer, ou ser formalizadas, vamos dizer assim, no ambiente da Anfai, porque aí é a negociação do token, e isso vai se comunicar no ambiente de depósito, para que a gente garanta aqui o espelhamento, né, as posições do que são os investidores que detêm tokens, necessariamente têm o vínculo aqui para que detenham o ativo que está registrado aqui com o registro escritural depositário. Perfeito. Tá bom. Deixa eu pegar aqui, tem uma outra pergunta do Valmir aqui, que ele pergunta: Rodrigo, como você vê o mercado de notas comerciais tokenizadas de securitizadoras? Vejo com bons olhos. Eu acho que assim, as securitizadoras, a partir do marco da securitização, ganharam a segurança jurídica que pediam, né? E aí, em especial, securitizadoras financeiras, que é muito do mercado de fomento mercantil, factoring, etc. Então, acho que as securitizadoras agora, elas têm... Não, só para entender aqui, para ficar, a ideia aqui é que a securitizadora seria a emissora da nota comercial com base em alguma coisa securitizada que ela tem lá dentro. A securitizadora ela pode emitir a nota comercial, não tem nenhuma vedação, né? Mas para isso você não precisaria de um veículo de securitização. Aí qualquer empresa, se uma empresa tiver recebíveis e desejar fazer uma operação de crédito, ela pode fazer a nota comercial com a garantia do recebível, né? E aí isso é plenamente viável. Você não precisa passar por um veículo de securitização. A securitizadora como veículo, né, que traga valor para uma emissão, eu vejo ela naturalmente emitindo ou o debênture, né, como já emitia antes, uma securitizadora financeira, ou agora o CR, como foi o caso da operação que a gente fez em parceria com a Anfai, para que por trás do CR hajam notas comerciais, né, existam notas comerciais que sirvam de lastro, e aí o controle, a revolvência das notas comerciais seria aquilo que as securitizadoras comprariam do mercado, né, das empresas emissoras que desejam o funding, comprariam dessas empresas a nota comercial para empacotá-las e vender o CR. Aí, de novo, né, na analogia com o mercado americano, você pode comprar lá meia dúzia de commercial paper, empacota, chama de CDO e vende para o Bank of America, né? Então, depois dá problema, mas aí é outra história, né? Mas isso no mercado americano é super comum, né? Asset-backed security, eu acho que esse é um mercado que vai se desenvolver, porque aí é isso, assim, pelas securitizadoras acho que faltava a segurança jurídica, que já existia no CRI e no CRA, para a securitização financeira, que era o patrimônio de afetação e tudo mais, né? Que o investidor que compra o papel corre o risco do lastro, né? Não o risco da securitizadora. E antes não existia essa segurança jurídica. Então, acho que esse mercado aí de securitização, né, que é asset-backed security, que lá fora é mais comum, eu acho que tende a se desenvolver, mas a securitizadora emitindo o veículo de securitização, e não o instrumento de securitização, e não necessariamente a nota comercial, ainda que não exista nenhum impedimento para emitir. Tá bom. Deixa eu perguntar um outro ponto, Rodrigo. Vocês estão aí bem dentro e bem junto nessa parte de infraestrutura de mercado financeiro, né? O business, de certa forma, de vocês. Você já falou um pouquinho, mas eu queria ouvir melhor a tua visão de como é que você vê isso aqui se desenvolvendo nos próximos anos sobre alguns aspectos. Um dos aspectos tem a ver com regulação, como é que a regulação vai se ajustar a toda essa inovação que está vindo, e a outra sobre desconcentração ou diminuição de intermediários nesse sentido. Né? Então, assim, a gente já começou aqui, grande parte do que é registrado no Brasil está lá na B3, né? Ela é grande, ela é super concentrado nesse sentido, que foi uma coisa que para o Brasil lá
Você pensar na década de 80 e 90, foi uma solução até boa, porque você diminuiu o risco do sistema, você concentrou no lugar. Hoje a gente vê que tecnologia já faz com que você não precise obrigatoriamente ter essa concentração, né? Mas assim, então assim, como é que você vê esse desenvolvimento no mercado financeiro brasileiro nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, sobre esses dois aspectos aqui, de desintermediação e sobre regulação? Eu acho que, assim, DeFi, por natureza, vai fomentar a desintermediação, né? Vejo que assim que a gente conseguir viabilizar aí, ofertas públicas, porque é o rito mais comum hoje, mas que a distribuição do token que representa um valor imobiliário seja algo mais fluido, mais fácil, né? Eu acho que isso vai fazer com que aí as grandes corretoras ou exchanges de cripto, né, estejam habilitadas a concorrer com os distribuidores de valores imobiliários. Então acho que o pessoal da Ambima lá vai começar a sofrer um pouquinho mais com a concorrência. E aí, nesse sentido, acho que isso deve trazer benefício ao investidor, né? Não só por um acesso mais fácil a mais operações, mas, naturalmente, pela maior concorrência, reduzindo os custos de intermediação. Assim, plataformas como a nossa, que buscam repensar esse processo todo, né? Da hora que alguém pensa em fazer uma emissão de valor imobiliário até o dinheiro cair na conta, assim, existe hoje já amparo legal e regulatório para você começar a desintermediar ou ter menos participantes envolvidos, né? O que acontece são ainda resquícios de vícios, de hábitos do mercado, porque opera assim há 50 anos, né? Então, assim, custodiante do lastro, banco liquidante, tal, são coisas que, assim, você não tem obrigação de usar, mas todo mundo usa porque sempre foi assim, né? Reinventar isso, eu acho que não só é do nosso DNA, pelo inconformismo, né, de querer fazer melhor, mais rápido, diferente, né, não diferente pelo diferente, né, mas fazer diferente para fazer melhor, mais rápido, mais barato. Mas eu acho que o que a gente tem vivido também aí nos últimos 2, 3 anos, no mercado de infraestrutura de mercado financeiro, com uma entrada de mais players, né, porque a gente tem a concorrência direta da B3 aqui, e só nós e B3 estamos habilitados nesse serviço específico. Mas é bom lembrar que a B3 ela é toda verticalizada, né? Então, assim, a B3 ela vai da bolsa até a registradora da CCB. E a B3 ganhou concorrentes em praticamente todos os serviços, só ainda a bolsa, né? Não tem, mas no resto, se não tem concorrente, tá para ter, né? Tá na fila aí. Então, o fato de o mercado de infraestrutura ter ganho novos players por si só um fomento à inovação, porque é isso, né? E aí eu falo aqui pelo meu caso, né? Não posso responder pelos outros, mas se não tivéssemos reinventado e lido com atenção, né, as normas do mercado para ver como é que a gente entregaria diferenciais para ganhar espaço e sobreviver, a gente estaria até hoje tentando vender uma depositária de CRA, vendendo cartório barato, e o cara falando, putz, velho, mas aí você me tira da zona de conforto aqui para deixar de operar com a B3, entendeu? Que é bem da verdade, assim, conquistou, né, tem um monopólio, acho que aí tem as críticas que envolvem isso, mas ela conquistou essa posição pela competência também, né? Então, né, assim, isso a gente não pode esquecer nunca, né? O que eles fazem bem, senão o pessoal não usaria. Há críticas de que poderia ser melhor, diferente e tal, e acho que aí os desafiantes novos estão aí para enxergar isso como oportunidade, como é o nosso caso. Mas eu acho que o mercado de infraestrutura ele deve ser um catalisador dessas inovações, né, para a gente buscar uma desintermediação. Para isso, vai ser naturalmente do interesse dos novos entrantes fomentar o uso de DeFi, porque eu acho que isso habilita mais opções de desintermediação e de eficiência na esteira, né, e de mercado. E aí, talvez, contra
os interesses atuais dos incumbentes, mas a gente vê até os incumbentes, né, porque tem a B3, mas tem a CIP, né, que hoje é Nucleia também, de alguma maneira é um incumbente também e tal, mas a gente vê eles também, né. Eu acho que já está, no caso tanto da B3 quanto da Núclea, que eu tenho contato, já está claro para eles que eles vão ter que mudar, né? Então, assim, que já tem que sair da zona de conforto nesse sentido, né, Rodrigo? Então, assim, eu acho que isso já é um bom sinal, né? Então, assim, do ponto de vista do regulador também está claro isso, o que é melhor ainda no sentido de que, cara, ele vai fomentar mais competição, o que é bom para todo mundo, no final das contas, né? E sem incorrer em riscos, em aumentar riscos sistêmicos, né? Aumentar riscos do sistema em si. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Sim. Rodrigo, obviamente chegou aqui no finalzinho, eu queria deixar um espacinho aí para vocês dois darem rapidinho aí uma mensagem final aí para quem acompanhou a nossa live, e a gente já vai já para o NFT aqui, que é o Gotas, daqui a pouco. Vai lá, Vini. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo aí e fazer 2 convites. Acessem o nosso WhatsApp, o Gustavo mandou aqui no chat. Colocar aqui no chat, para quem não viu, coloca lá, tem muita coisa legal, é uma coisa mais dinâmica, né? Que muita gente colocando informações e coisas que eu achei bem legal. E, Gustavo, eu mandei aqui no chat privado, eu queria convidar todo mundo a conhecer nosso site novo, a gente fez com muito carinho para todos vocês. Lá também vou colocar aqui. Ficou bem bacana, confiram lá. Boa. Aí. Vai lá, Rodrigo. Muito bom. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Gustavo, pelo convite aí. Prazer dividir a live aqui contigo, com o Vini, né? Tenho o hábito de acompanhar, com menos frequência do que eu gostaria, mas tenho o hábito de acompanhar o canal aí. São sempre entrevistas muito interessantes, então é uma honra para mim estar aqui. E acho que foi um papo leve aí, espero poder ter contribuído aí com as discussões que você fomenta no canal. Convido também a todos aí a conhecer mais sobre a Lacos, então lacos.com.br, lá vocês terão mais informações e acesso aos nossos canais de comunicação. Nos procurem, nosso call aí, nosso objetivo é desenvolver o novo mercado de capitais, né? Entendemos aí que somos a infraestrutura mais preparada para a construção do novo mercado. Então, quem tiver esse mesmo sonho aí, venha com a gente. Tá bom, pô, obrigadão, foi um prazer aqui conhecer e ver um pouquinho dessa tua trajetória aí, que não tinha ideia do tamanho e do quão importante vocês já estavam nesse mercado, Rodrigo. Assim, é bem interessante ver isso já feito, né? Eu adorei a tua frase de que a gente não faz piloto, a gente faz negócio. Né? Então, assim, é um pouco isso. Está lá, feito, aqui, ó, fiz, mostrei aqui, pronto, funciona, vamos fazer mais, né? Então, assim, acho que essa parte é bem legal. Galera, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar agora o código daqui do Gotas para a gente... Gustavo, só uma coisa, 20 likes, 20 gotinhas, é isso? Pode ser, são 20, eu nem sei. O pessoal botar, eu não consigo ver aqui. O pessoal conseguir colocar aí quantos likes teve aqui já, a gente já coloca. Se você viu 20, deve ser 20. É 20. Nós temos aqui a Celina falando, ó, muito bom, legal, obrigado. E o Whindersson também colocando aí, pô, excelente, parabéns. Sucesso para todo mundo. Você viu 20, coloca 20 aí, Vini. Foi já, Gustavo, pode mandar bala. Já? Então deixa eu pegar o código que você me passou aqui. Eu já vou até compartilhar minha tela com a coisa. Já entrou nessa de pegar gotas também, ou Rodrigo, ainda não? Não, na verdade eu estou ouvindo vocês falarem, aí fiquei meio perdido. O que tem? Tem um projeto, eu vou até dividir a tela aqui, eu já te mostro até, que tem deixa eu ver, um negócio chamado Gotas.social. É uma forma fácil de você emitir NFT hoje. Assim, colecionáveis dos episódios, né? O que a gente acaba fazendo aqui é que para todos os episódios a gente dá para o pessoal uma gota, que na verdade é um NFT. Né? Então, assim, quer ver? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. E a gente já vê. Compartilhar a tela.
Cadê ele aqui? WhatsApp? Não. Essa aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui para a gente ver, quer ver? Deixa eu dar uma voltar aqui. Voltar. Opa, foi demais. Botas, ponto social. Gosta de Olympus DAO, Gustavo? Eu estava dando uma olhada neles agora, hoje de manhã. Tem bastante coisa legal ali. Não tenho opinião formada ainda. Mega hype ano passado, agora tá. Então, assim, beleza. Aí você coloca o código aqui, Rodrigo, e ele vai para essa... Vai acabar já. Para essa gota, daí o Vini faz essas imagens aqui espetaculares que ele faz, né, e a gente coloca, a gente dá para o pessoal, e aí quem fizer lá já pode até eventualmente comentar aqui na gota. Agora tem até o likezinho aqui, dá para você dar o like, etc. Aí, ó. Lacos na carteira, turminha. Boa. Então, assim, você tem essa de... É uma coisa legal, acabou já 0. Legal da gente fazer interagir com o público. Acho que é uma coisa bem legal até para você testar eventualmente aí, que acho que é uma coisa que tem na Fintrender, e acho que a Infi também aqui tá bem legal. Bem, acho que é isso. Até o pessoal já comentando. Ó, pingou, etc. Massa demais. Beleza. Então, acho que é isso, né? Então, fechamos. Obrigado aí de novo, Renato e Vini, pela participação e por trazer todo esse conteúdo e toda essa informação para a gente aqui. Para quem acompanha o canal, na segunda-feira vai ter uma discussão muito interessante, às 14h do Brasil, sobre tokenização do dinheiro, no Money Innovation, que é o canal que eu tenho aqui toda segunda-feira, que a gente vai discutir se a tokenização do dinheiro vai tornar o dinheiro automaticamente passível de ter juros. Se a gente vai acabar com o dinheiro sem juros, o dinheiro agora só vai ter juros, porque quem acompanha stablecoin sabe o quanto o SDC, o SDT está ganhando só de ter aquele 1-para-1 lá e ter o dinheiro investido em títulos do Tesouro Americano, né? Então, assim, tem uma discussão muito grande de, cara, quando eu tokenizar, para que eu vou usar o SDC? Eu prefiro usar um token do título do governo americano para negociar e para fazer tudo. Então, mas e aí? Tem repercussões do ponto de vista de Banco Central, Tesouro enorme. Chamei a galera para a gente discutir aqui segunda-feira, às 14h do Brasil. Se conecta aqui para a gente vai ter. Tá? E é isso. Bom final de semana. Obrigado a todos aí. Valeu, gente. Obrigado. Tá.